pode estar perto de se tornar aí um país com uma taxa alta de desemprego e talvez entrar numa espécie de falência se a guerra continuar. E pior agora, que vai ter guerra com o Líbano, pelo que eu tô vendo aí pelas matérias. Então vamos entender o que está acontecendo com Israel, porque assim, tá vindo muitas críticas sobre o Benjamin Netanyahu e o seu governo lá, principalmente em relação à guerra. Então vamos entender o que está acontecendo. Se você é novo aqui, não me conhecia, me chamo Alessandra, e aqui a gente sempre fala sobre geopolítica, trazendo as informações de maneira fácil, rápida e tranquila para você poder entender bem certinho, ok? Então, sem mais enrolação, vamos te explicar o que está acontecendo. O Benjamin Netanyahu, podemos falar assim que ele teve mudança de postura durante o período da guerra. Primeiro que quando rolou a guerra contra o Hamas, lá em 7 de outubro, a gente viu que o Benjamin Netanyahu foi comparado e meio que assim, apoiado de todas as formas por diversos países. Só que dessa vez, ao longo da guerra, tá vendo muitos políticos falando que o Benjamin Netanyahu não seria o melhor para controlar essa guerra, que ele estaria fazendo isso de maneira um pouco assim agressiva contra o Hamas e principalmente contra os palestinos que estavam naquela região e acabaram sendo bombardeados. E entre eles vieram vários casos. Um dos mais importantes foi as falas que o Biden disse nesses últimos tempos. O Biden, ele veio na reunião, praticamente lá no Capitólio, falou muito sobre a questão das suas eleições, mas também citou Israel. E agora voltou a questionar de novo, falando que o Benjamin Netanyahu poderia ser um problema para propriamente Israel e claramente as Palestinas e os palestinos, ou seja, Palestina em si, em todo o país, seria um grande problema o Benjamin Netanyahu, que ele não estaria tratando de forma tão humana assim os palestinos, e sim pensando somente em atacar, que ele deveria fazer uma nova mediação e se importar até mais com o povo israelense, porque a gente viu que teve acordos que a Palestina ia fazer com Israel, que acabaram sendo ignorados, e não foram feitos esses acordos lá no Egito. Por quê? Porque Benjamin Netanyahu queria um dado específico e claro de como estava funcionando e quantas pessoas teriam sido presas que eram israelenses. E propriamente a faixa de Gaza, como aí, meio, se a gente for olhar, o próprio Hamas, assim, não quis divulgar essas informações. Então Benjamin Netanyahu não fez esses acordos e deixou de fazer muitos outros acordos e continua atacando aí principalmente a Palestina e claramente o Hamas, porque o Hamas está na Palestina, então não teria outra forma de ser atacado. E muitos civis continuaram morrendo durante esse período. Só que o que acontece? Os próprios israelenses, eles estão querendo um cessar-fogo. Um cessar-fogo tanto por dó e piedade, até mesmo empatia pelo povo palestino, mas como também pela própria guerra. Porque lá em Israel, simplesmente o índice e o número de pessoas que foram aí, para a guerra foi muito grande, porque assim, quando é uma guerra, vai o povo que está no exército, claramente os militares vão, só que tem a galera que está de reserva, ou seja, galera que está lá, que tinha vidas normais, que tinham cotidianos normais e acabaram indo para a guerra. Então, muitas pessoas israelenses têm parentes que estão lá lutando na guerra. Então, eles querem também um cessar-fogo por conta disso e até mesmo porque isso causou uma taxa muito grande de desemprego no país. Porque essas pessoas que foram para a guerra, principalmente as reservas, eles tinham uma vida cotidiana, tinham cargos, tinham trabalhos lá e acabaram sendo meio que assim, obrigados a sair desses cargos e ir para uma guerra, lutar. Ou seja, aumentou o nível aí, de desemprego no país e outras coisas também por causa do financiamento da guerra. Além disso também, Israel está se enfrentando com uma crise tão grande que é o fato do mercado imobiliário, que é um dos grandes pontos que Israel tinha, porque todo mundo queria ter um imóvel em Israel naquela época, porque era um país rico, que estava bem seguro e que não teria chance de entrar em um conflito assim, Então, agora que está rolando uma guerra, ninguém quer comprar coisa lá, nem propriamente os israelenses. Por quê? Porque tá uma guerra, Então todo mundo tá um pouco inseguro com essa questão. Então isso fez com que o mercado imobiliário de Israel caia. Mas isso significa então que Israel pode estar chegando à falência? Pode estar sendo um país que vai entrar em ruínas? Acredito que não. Israel tem uma reserva de
de dinheiro muito grande. Então, resumindo, daria sim para financiar uma guerra e conseguir sobreviver, mas por pouco tempo, né? Uma guerra que se estende durante muito tempo e o país entrando em colapsos em situações como essa, acredito que Israel não conseguiria se manter durante muito tempo nessa guerra, porque ia ter, aliás, além das mortes, né, ia ter a faixa de desemprego e ninguém ia querer ir para Israel ou então ter alguma espécie de mercado naquela região, na verdade. Porque é simplesmente onde a gente vê que tem aquela faixa de mar onde passa a quantidade de mercado, está bloqueado, não tem aí praticamente muita gente querendo utilizar, e Israel, por estar nesse conflito, muitas pessoas ficam arriscadas em investir no país. Tem vários jornais que são jornais de investimento que já rebaixaram o nível de Israel para, tipo assim, uns 10%, mostrando que Israel não está sendo tão financeiramente bom ser investido no país, já que ele está em guerra, né? Então, isso aconteceu também com outros países que entraram em guerra. Isso é comum, mas assim, Israel tem a quantidade para se manter numa guerra, só que Israel não vai conseguir se manter durante muito tempo numa guerra. E a gente viu também, né, que os Estados Unidos cobra bastante, né? Fez essa questão de até postos que iam ser colocados de alimentos no própria faixa lá de Gaza, praticamente para alimentar a população, só que vai ser com a administração de Israel, e para a construção desses postos vão ter soldados americanos lá. Algo que mostra que talvez o próprio Estados Unidos queira algo por trás, ou então queira fazer uma investigação sobre aquela situação. E assim, Estados Unidos terá o apoio de Israel nisso, o que prova que algumas falas que o Biden vem dizendo não são muito coerentes durante esses últimos tempos. Porque se Israel está tendo apoio para os Estados Unidos construir um posto de alimentação lá no território da faixa de Gaza, significa que a fala que o próprio Biden disse de que claramente o Benjamin Netanyahu e os israelenses eles não apoiam a faixa de Gaza e não estão pensando de uma forma humanitária, talvez esteja um pouco errado, né? Porque assim, a gente sabe que guerra é guerra e todo mundo vai ter que entrar em uma guerra. E, além disso, os civis vão ser atacados, querendo ou não, às vezes não tendo nada a ver com aquela situação, porque é uma guerra principalmente agora de mísseis, é uma guerra mais localizada, e se a pessoa estiver naquele lugar, praticamente vai ter aí um problema, e se a gente já sabe que pode muitos civis morrer, né? Então, assim, não tem nem como culpar Israel sobre isso. Mas, por outro lado, já tivemos aí a interferência da ONU culpando Israel. Tem uma agência na ONU, gente, que chama UNRWA. UNRWA, gente, lembrei. A UNRWA, ela meio que é uma agência que fazia ajudas humanitárias propriamente a Palestina e alguns outros países naquela região, meio que assim, o Irã e outros países lá, tá? Só que assim, isso aí é irrelevante, foca na Palestina. E lá na faixa de Gaza, a gente viu que tem essa agência, né? E essa agência estava sendo prestada aí grande apoio para as pessoas na Palestina, e Israel até ajudava a financiar um pouco essa agência e tal. Só que nesses últimos dias, Israel fez uma investigação um pouco mais drástica nessa agência e descobriu que ela, na verdade, não era uma agência só que tinha ajuda humanitária, mas tinha uma ajuda também para o próprio Hamas, porque a sua localização onde ela se encontrava se passava um túnel, simplesmente um túnel do Hamas passava ali durante aquelas agências. Então, resumindo, era uma espécie de interligação à agência juntamente com o próprio Hamas, né? E claramente, Israel caiu matando em cima da ONU, já que é uma agência que ali tem ligação extremamente grande com a ONU. E até mesmo alguns funcionários que estavam lá falaram que realmente tinha ligação com o Hamas, que realmente aquilo aconteceu, só que a ONU veio com o grande poder dela e simplesmente colocou Israel como uma espécie de mentirosa. Criaram um relatório com 11, 10 páginas, falando que Israel havia manipulado essas pessoas a falarem esse tipo de coisa, principalmente com atos, assim, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, né? No YouTube, porque o YouTube bloqueia, usando torturas, usando pressão psicológica, usando várias outras coisas para conseguir que essas pessoas falassem. Então colocaram Israel como se eles estivessem mentindo, estivessem
meio que assim, obrigado as pessoas a criarem essa teoria. Só que é uma coisa que a gente não sabe, né? Será que realmente Israel possa ter feito esses tipos de torturas contra essas pessoas para conseguir informações? Será que Israel forçou? Ou será que a ONU possa estar mentindo? Porque assim, é cada um puxando para o seu lado para ver onde praticamente assim fica melhor. A ONU nunca vai falar que uma agência dela está envolvida com Hamas, porque aí pode criar uma ligação e um problema imenso para ela. Por outro lado, Israel também não vai falar que está mentindo durante esse período, porque também pode ser um problema muito grande para ele. Então a gente não tem muita certeza do que está acontecendo. Só que assim, tem um lado puxando para ele e o outro lado puxando para o outro. Então não tem como ter certeza do que está certo e o que está errado. Mas assim, alguém está mentindo e o outro está falando a verdade. Mas e você? O que você acha? Será que Israel está certo ou será que propriamente aí a ONU está certo nessa questão? Coloca nos comentários e logo a gente volta com mais informações para vocês, gente. Tá sempre chegando as informações. E uma coisa que eu esqueci de falar aqui nos vídeos anteriores eu disse sobre a questão do Líbano, que Israel poderia entrar em guerra. Parece que Israel está se preparando para uma guerra e que eu acho que a minha previsão feita lá para julho ou então junho não vai ser assim tão certa. Eu acho que talvez isso pode chegar a acontecer muito antes do que previsto, praticamente, para Israel entrar em uma guerra. Israel em 2 guerras aí, a gente já viu que é mais problemas ainda para o mercado lá de Israel. A chance de crescer, de perder ainda mais PIB do que Israel já perdeu nesses últimos tempos, né? Mas assim, isso iria acontecer para um país que entrou em guerra, claramente o PIB ia cair, né? Porém, não sei se Israel vai conseguir ou não continuar e não sei principalmente se Benjamin Netanyahu vai conseguir continuar na linha desse poder, já que ele está sendo o grande alvo naquela bomba que está rolando nesses últimos tempos em Israel. Tanto de forma negativa, mais de negativa do que positiva, na verdade. Porém, assim, é sempre duvidoso, não dá para ter certeza sempre do que acontece, que cada uma é uma jogada diferente, então você tem que assistir nossos vídeos para não perder esses conteúdos.